Oi, irmão Jailson. Boa noite, meu pastor. Tudo bem? Como é o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Bom E aí, estamos privilégio ao ter. vivo mesmo? Estamos ao vivo agora? Estamos ao vivo, estamos ao vivo agora, nesse momento, graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. E as novidades por aí? Como é que tá as novidades? Aqui tá bom, só não tá chovendo. O tempo fecha, mas não chove. Fica tudo E, fechado. Mas agora em janeiro, se Deus quiser, estamos esperando uma chuva. aqui na Paraíba, eu não sei, porque eu acho que eu moro perto da praia, né? De vez em quando dá uma chuvadinha por aqui. Aí chove bem, né? Porque o povo fala que o Nordeste é ruim de chuva, mas não é todo lugar, né? Eu acho que dependendo a área onde você mora, né? A parte geográfica, né? Aqui onde eu Depende. moro é uns 15, 20 minutos para a praia, fica bem pertinho, aí É, chove melhor, né? aqui chove muito, mas só no tempo mesmo. Agora em janeiro chove, de janeiro até pelo mês de setembro chove muito. Irmão Jailson, privilégio ter o irmão de volta aí. Já temos alguns irmãos entrando aí conosco. Estamos desde Um já prazer. É uma dizendo ao nosso satisfação. amém. Uma boa noite a todos os nossos irmãos aí que estão assistindo no canal Larido do Rei. Estamos aqui mais uma vez para mais uma live, junto com o irmão Jailson, né? Sempre falando da palavra de Deus, nessa mensagem maravilhosa que eu não sei outro, irmão Jailson, mas eu não consigo ver em termos de, de, de igreja, né? Igreja, podemos dizer que igreja significa um povo chamado para fora, nada melhor do que esta mensagem, né? E nós temos que falar sobre ela, nós adoramos o Senhor Jesus Cristo, mas eu vejo assim que no tempo de Moisés o povo adorava a Deus, eles não adoravam Moisés, mas eles falavam em Moisés direto, porque era o profeta, né, que estava ali na ativa. Então, falar numa pessoa não é adorar uma pessoa, né? Nós É falamos no verdade. profeta, mas adoramos o Senhor Jesus Cristo, né? Deus Isso, muito abençoe bom. o Alex de Oliveira, de Piedade de Caratinga, Minas Gerais, bom Miguel Medeiros de Garrafão do Norte aí entrando. E todos os irmãos que forem entrando aí são bem-vindos, né? Para mais essa live. Nosso tema nessa noite é o sétimo selo, né? E eu quero ler uma escritura que está em Apocalipse, capítulo 8, bastante conhecida, que fala sobre o sétimo selo. Então, Apocalipse 8, verso 1. Sua irmã. Diz assim: e quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Não foi meia hora, né? Foi quase meia hora, pelo menos aqui na tradução de King James, que é a que eu estou lendo, né? Deus abençoe, irmã Iva Garrafão do Norte. Graças a Deus. Irmão Jailson, quando eu comecei a estudar sobre os selos, em 2005 foi quando eu ouvi pela primeira vez alguém falando sobre a terceira puxada, né? Sobre a abertura da palavra. Até 2005 eu cria na mensagem apenas que Deus enviou um profeta, batia em nome de Jesus. E o Branco falava em trovões, eu sempre tinha na mente que isso era coisa futura, né? Que era algo que ia acontecer aí no tempo do arrebatamento, no tempo da destruição do mundo. Aí depois eu comecei a ouvir alguém, um pregador, que começou a despertar, mostrando que não, os trovões são revelados pelo profeta, né? E aí a gente começa descobrindo o próprio irmão Brana falando, e os trovões e tudo mais, e o sétimo selo. E eu comecei a estudar todos os selos. Eu comecei desde o Deus em Simplicidade, e fui estudando, e cada selo o irmão Brana dizia o que era, e eu fui ficando empolgado. Aí, quando chegou no sétimo selo, ele não dizia o que era. Sempre ele dava um arrudeio, ele dizia que não foi aberto ao público, e que o sétimo selo seria na sua vinda, e a gente aí achava que a vinda se referia ao rapto, e a gente não tinha esse entendimento que a vinda do Senhor é a manifestação do Filho do Homem, que já aconteceu, né? Mas muita gente não crê na abertura do sétimo selo, né? Porque muita gente também pensa que o sétimo selo é um mistério, assim como o sexto selo foi dito que era, né? O primeiro selo foi dito que era. O sétimo selo é a mensagem do tempo do fim, é muitas coisas que podemos colocar aqui,
está relacionado com o sétimo selo. Mas, irmão Jailson, nós já temos, irmão Jailson já tem algumas mensagens no seu canal, com certeza, falando do sétimo selo, né? E baseado nesses estudos que o irmão já tem feito... Tem 6 vídeos lá no meu canal falando sobre o sétimo selo. Sobre o sétimo selo. Então, baseado nesses estudos que o irmão tem feito, na sua maneira de ver, o que realmente seria o sétimo selo? Pastor Rubens, eu vou antes de eu entrar nesse assunto, eu quero falar algo aqui, que o senhor falou que conheceu sobre essas coisas a partir de 2003, né? 2003 ou 2005, foi? 2005, isso. Eu comecei a ouvir essas coisas sobre terceira puxada, a era acabou, os selos, no final de 2012 para 2003, né? E eu estava fazendo uma decisão, eu estava decidido, olha só, eu estava decidido deixar a mensagem. Olha que coisa. Os trovões me converteram. Eu entrei na mensagem, em 1998. E passei 4 anos, né? Mas eu tomei uma decisão, disse, não, eu vou deixar essa mensagem, porque realmente esse homem não é profeta, né? Eu tinha o irmão Brana como um evangelista, um pastor, algo assim. Por quê? Porque a Bíblia, como eu já vinha de linhagem teológica, de estudo teológico, né? E então eu tinha um conhecimento um pouco no livro do Apocalipse, e eu ali acreditava, porque a Bíblia diz que quando o sétimo anjo tocasse a trombeta, o mistério seria revelado, né? E quando essa mensagem chegou a mim, a pessoa que me trouxe essa mensagem chegou dizendo, ó, irmão Jesus, esse homem aqui revelou o Apocalipse. Aí aquilo eu fiquei empolgado, porque na teologia, a teologia, ela lhe dá umas dicas sobre o livro, entendeu? Mas ela não mostra a realidade. E ela coloca, a teologia, ela coloca por exemplo, quando você vai no restaurante, o que é que o garçom te dá? Ele te dá um cardápio, um cardápio, né, que se diz? O cardápio. Pronto, com o nome do alimento ali, do prato que você vai escolher, não é? Então a teologia te dá isso, ela te dá um cardápio com 4 escolas principais sobre o livro do Apocalipse. Então você vai escolher uma dessas escolas para você seguir, entendeu? Certo. E todas essas escolas apocalípticas, elas tentam ajudar você num certo ponto, mas não traz a plenitude do assunto, sempre deixando alguma dúvida, alguma coisa ali, outra aqui. Então, se eu deixei e vim para a mensagem, mas eu já estava pronto para deixar a mensagem, porque eu não acreditava que o irmão Brana era profeta. Aí, quando foi no final de 2002 para 2003, um amigo meu veio aqui na minha casa e disse, ó, Jailson, escuta esse CD aqui, me trouxe 3 CD. Escuta isso aí. E ele disse, ó, eu tenho muito tempo de mensagem, mas eu nunca vi nenhum pregador pregar isso que esse pregador prega. Aí eu peguei esse CD e assisti. Aquilo ali me despertou. Disse, não, o irmão Brana é profeta. A primeira coisa que eu disse foi isso. O irmão Brana é profeta. Aí sim. Aí você vê a utilidade do quíntuplo de Éfeso, né? Porque os que ouvem só a fita não sabem disso. Então, você vê, aí tem que ter o quíntuplo de Éfeso para despertar. Porque os outros estão ouvindo a fita, termina e vai para casa e não sabe nada dessas coisas. Mas vamos lá. Irmão, sobre o sétimo selo, a gente sabe, para nós termos um entendimento sobre o sétimo selo, a gente precisa pontuar algumas coisas. Você sabe que o sétimo selo é um tema que de 2005, 2006 em diante, começou a ser pregado aqui no Brasil. A maioria dos pregadores da assim chamada abertura da palavra prega sobre o sétimo selo. Mas o problema é que eles falam muito sobre o sétimo selo, mas entendem pouco sobre o sétimo selo. Esse é o problema. Falam muito, entendem pouco, certo? Então, para nós compreender sobre o que é o sétimo selo, precisamos ver o que é que o profeta falou. Olha só, 3 coisas importantes. O que
que é que ele falou antes do selo, o que é que ele falou no selo e o que é que ele falou depois do selo. Quando você, irmão, tiver essa compreensão, tiver esse quadro antes, no momento e depois, você vai entender na realidade o que é o sétimo selo. É isso que os pregadores precisam entender. O que é que o irmão Brana falou antes da revelação, o que é que o irmão Brana falou na revelação e o que é que o irmão Brana falou depois. Porque, pastor Rubens, preste bem atenção. O senhor está me ouvindo aí, não está me ouvindo? Ouvindo bem. Esse aqui é o livro, olha, aqui é o livro do selo. Quantos sermão tem aqui nesse livro? Quantos sermão tem? São 10, né? 10. Muitos pregadores, quando falam em selo, em revelação dos 7 selos, eles têm uma ideia que a revelação é apenas esses 10 sermão. 10 sermão. Não. Mas O Brano disse que é de Gênesis Apocalipse, né? a revelação dos selos, irmão, dentro do ministério profético do sétimo anjo, deve se compreender de 63 a 65. Por que eu digo isso? Porque a revelação é progressiva. A revelação, Deus não dá tudo de uma vez, ele dá em progresso, é processo. Teve coisa, irmão, que o irmão Brana falou aqui, na revelação do selo, que ele achava que ainda ia acontecer. Mas que você começar a ver o que ele falou em 64 e 65, quando chegou em 65 na mensagem qual atração sobre a montanha, ele disse, virou história. Então é isso que temos que entender. A revelação é progressiva, quer dizer, a revelação é um processo. É Provérbios 4, 18. E etapa. Então, a revelação dos selos não é apenas esses 10 sermão. A revelação dos selos é o sermão de 63, Deus de simplicidade, até o último sermão que o irmão Brana pregou em 65, que foi a mensagem comunhão. Aí sim, isso aí é o que compreende a revelação do selo. Enquanto o pregador não tiver esse entendimento, ele sempre vai estar confuso dentro da mensagem da hora. Independentemente da etapa que ele está na segunda, na terceira, na primeira, que ele não tiver esse entendimento, ele sempre vai estar em confusão. É porque até quando ele fala, irmão Jesus, nas trombetas, né? Quando ele pregou os 7 selos, ele ainda estava falando que ia pregar as trombetas. Aí quando foi depois, ele disse que Deus corrigiu ele, disse, não, você já pregou ali nos selos, ele tinha até alugado o salão, preparado tudo. Então tinha coisa. Eu vi na mensagem qual a atração da montanha, ele disse, eu não sabia disso até outro dia. Então, aí Provérbios 4, 18, diz assim, a vereda do justo é como o romper da aurora, vai clareando dia após dia. Então, se toda a revelação estivesse apenas numa mensagem, ele não teria pregado outras mensagens, né? Então, eu queria ler um parágrafo, irmão Jailson. Antes do senhor ler aí, essa foto aqui da nuvem foi tirada em 63, não foi? Dia 28 de fevereiro de 63. Mas quando foi que o irmão Brana veio ter o entendimento que isso aqui era Jesus? Quando foi que ele veio ter esse entendimento que essa foto era Cristo? Ele veio ter esse entendimento já quase no final do seu ministério. Exatamente. Que ele veio entender que essa nuvem era Jesus Cristo. Você pegar a mensagem com a atração sobre a montanha, de 65, a mensagem ao nascer do sol, de 65, que ele vem e mostra aqui, ó, vira, porque o anjo mandou ele vira a foto. Aí quando ele virou a foto, aí apareceu o rosto de Cristo. Mas antes ele não sabia o que significava isso, esse acontecimento, ele não sabia. Então você veja que a revelação, ela é progressiva, quer dizer, é processo, é em etapa, vai dando luz sobre luz, até chegar na plenitude.
A mensagem sétimo selo, na página, no livro, né, dos sete selos, na página 529, tem uma nota da voz de Deus explicando assim, ó. O irmão Branham originalmente não liberou o conteúdo dos parágrafos 261 a 374, em contrapartida, continuou na segunda-feira, 25 de março de 1963, com os parágrafos 377 a 414, como encerramento autorizado da fita, o sétimo selo, a ser distribuída naquela ocasião. Na versão em português, não tem muito detalhe, mas na versão desse livro aqui em inglês, tem muito mais detalhe. Ele diz ali que eles foram para o hotel e levaram os aparelhos de gravação, e essa parte aqui, da página 529 do sétimo selo, essas 3 últimas páginas, na verdade, foi gravado no hotel. E quando você escuta a fita, você vê que você conhece que o irmão Branham está num ambiente diferente. Você não escuta mais os barulhos de glória a Deus, aleluia dos irmãos, que ele já está realmente no hotel. E sempre eu me perguntei por que o irmão Branham quis fazer isso. Ele cortou do parágrafo 261 ao 314, 374, tirou esta parte e gravou esses 20 minutos aí de sermão no hotel, incluiu ali e liberou a fita naquele tempo. E a voz de Deus só veio incluir essa outra parte do sétimo selo depois da morte dele. Então, havia algo que o irmão Branham estava com medo que as pessoas entendessem errado. Ele mesmo chega a dizer isso. Ele diz assim, olha, não vá dizer que o irmão Branham está querendo dizer que ele é um profeta e tudo mais. E ele disse, não vá fazer nenhum ismo. Mas a verdade é que no parágrafo 407, ele deixa cair uma coisinha aqui, que eu queria compartilhar com o irmão Jailson e com os irmãos que estão assistindo, só para nós meditar um pouco. Ele diz assim, ó, agora o anjo que estava à minha esquerda seria realmente o último, ou o sétimo anjo, se os contássemos da esquerda para a direita, porque ele estava à minha esquerda, eu olhando para ele, na direção oeste. Ele vindo na direção leste estaria ao meu lado esquerdo. Assim, essa seria a mensagem do último anjo. Muito notável. Lembrem-se de como eu disse que ele tinha a cabeça para trás e os grandes asas agudas, e como ele voou diretamente a mim. Agora, esse sétimo selo. Tá vendo aí? Então, Que o senhor nota aí, pastor Robson, aí nesse parágrafo, eu já preguei vários vídeos em cima desse ponto aí. Aqui você for olhar aí, você vai ver que aí tem 2 sétimos anjos. 2 sétimos anjos. Tem o sétimo anjo terreno, que é de Apocalipse 10:7, e tem o sétimo anjo celestial, que é do capítulo 11, verso 15. E esse sétimo anjo aí é o mesmo que está em Apocalipse, capítulo 7, versículo 2. Diz assim, ó, e vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo de Deus vivo. Esse anjo aqui. Esse é Cristo. Esse é Cristo. 2 sétimos anjos aí, ó. Eu até preguei um vídeo intitulado isso aí. Sempre os opositores apertam os crentes da mensagem, querendo dizer que o sétimo anjo de Apocalipse 10:7 é o mesmo sétimo anjo de Apocalipse 11:15. Mas é Cristo, aquele anjo que aparece para o irmão Branham no Monte Pôr do Sol. O irmão Branham diz, este é aquele sétimo selo, é Cristo, e é o mesmo que aparece em Apocalipse 11:15, só que ali ele já aparece para os judeus. Não é só os opositores que falam isso, tem pregadores na mensagem hoje, pastores na mensagem, e eu sei que o senhor sabe isso, que está pregando isso, está dizendo que o irmão Branham só é o anjo de Apocalipse 3:14. Tem pastor da mensagem que prega isso, que o irmão Branham só é o anjo de Apocalipse 3:14, porque o anjo de Apocalipse 10:7 é o mesmo de Apocalipse 11:15. Eles dizem que são celestiais, mas não é. O irmão Branham explicou isso bem detalhadamente. Você for ler a mensagem Shalom, você for ler a mensagem A Era de Laodiceia, você for ler a mensagem O Profeta do século XX, e outros pontos que ele dizia outras mensagens, o profeta deixa claro que esse anjo, esse sétimo anjo de Apocalipse 10:7 é um homem. E esse anjo, esse sétimo anjo de 11:15 é um ser celestial.
Na mensagem, o profeta do século XX, parágrafo 19, o irmão Brana diz lá mesmo assim, ó, esse anjo aí é o artigo definido, o Senhor. Tá vendo aí? Certo. Agora, os pregadores, por não seguir o padrão que foi estabelecido pelo irmão Brana, o irmão Brana, eu já falei isso aqui várias vezes, nos meus vídeos eu também falo isso, duas coisas que o irmão Brana falou que é muito importante. Primeiro, diga o que está nas fitas. Mas o que nós vemos aí, pastor? A maioria dos pregadores da mensagem fala coisas que não está na fita. Pode ver. Uma grande parte dos pastores, especialmente esses pastores assim chamados a terceira puxada, dizem coisas que não estão na fita. E outra coisa que o irmão Brana disse, estude parágrafo 15, parágrafo 9 do primeiro selo. Estude a fita, porque através dela você alcança a revelação. Mas o que acontece? Ele não faz isso, homem. Ele não faz isso. Eles pegam um parágrafo ali, só um isolado, isola aquele parágrafo. Um texto fora do pretexto, o que é? Um texto fora do contexto é pretexto, diz a teologia. Isso está correto. Um texto fora do contexto é pretexto. Então, muitos pastores dessa mensagem estão pregando pretexto, quer dizer, aí mistura o sistema humano com as coisas de Deus, porque a maioria dos pregadores estão fazendo isso, mano. O senhor pode ver e observar que a maioria dos pastores, assim chamados da terceira puxada, está misturando as coisas humanas com as coisas divinas. Exatamente. Então, irmão Jailson, então o sétimo selo, muitos também se confundem na questão, porque o irmão Brano diz assim, o sétimo selo é o fim de tudo, é o fim das taças, é o fim das trombetas, é como um foguete que se solta, várias explosões, mas podemos concluir assim, o sétimo selo para os gentios, a descida do anjo forte, Apocalipse 10, 7, ali o sétimo selo, mas esse sétimo selo se estende até os judeus. A vinda de Cristo para os judeus também seria parte do sétimo selo, na sua visão? Olha, preste bem atenção. A gente precisa, como eu falei no começo, para nós entendermos o que é, porque não sei que o senhor já está sabendo, mas já estão pregando aí. Escute o que eu vou dizer. Eu não sei que o senhor está sabendo, mas o senhor sabe, o senhor é um cara inteligente, sabe que já está sabendo dessas coisas aí. Isso já chegou aí no seu ouvido aí. Estão pregando por aí que aquela vinda que aconteceu em 63 não tem nada a ver com a segunda vinda. Olha aí. E quem está pregando isso são, assim, os pastores chamados da terceira puxada. Já estão dizendo por aí que a vinda que aconteceu em 63 não tem nada a ver com a segunda vinda. Então, ora, e aquela vinda que aconteceu em 63 não tem nada a ver com a segunda vinda? Então me diga, pastor Rubens, quantas vindas existem? Porque o irmão Brana disse em várias mensagens, desde 53 até 65 ele diz isso, só tem 3 vindas. Só tem 3 vindas. E ainda, e tem outros pregadores que, por não estudar as mensagens, por não ter um entendimento aberto, eles pegaram aquela expressão que o irmão Brana fala em várias mensagens, e especificamente na mensagem A Revelação de Jesus Cristo, que o irmão Brana diz que Jesus vai deixar a noiva no palácio e vai vir se dar a conhecer ao judeu. Aí estão dizendo também que isso também é uma vinda específica só para o judeu. Jesus deixa a noiva no palácio e vem se conhecer para o judeu, para os 144 mil. Então, aí eu te pergunto, quantas vindas tem na realidade? Porque o irmão Brana só tem 3. Mas uns dizem que aquela vinda de 65, de 63 não tem nada a ver com a vinda com a segunda vinda. Outros dizem que Jesus vai deixar a noiva no palácio e vai se vir dar a conhecer aos seus irmãos. Então, pastor Rubens, quantas vindas existem dentro da Bíblia, dentro da mensagem profética? Exato. Agora, sabe por que essas confusões? É só 3 vindas, né? É só 3. 3 vindas. Só 3. Agora, o problema é que eu falei para o senhor, os homens, os pregadores, eu digo os pregadores, agora eu sempre falo, as pessoas pensam que eu estou até brabo.
Eu tenho de amansar essa forma de eu falar, porque o povo pensa que eu tô bravo, mas não, você é o paraibano, hein? Paraibano tem cabeça chata. É o jeito do paraibano. Não, quando eu falo dos pregadores, eu não tenho nada contra ninguém. A minha questão aqui, pastor Rubens, é doutrinário. Sim. É doutrina. Doutrinário. Não tem nada a ver com a vida pessoal de ninguém, mas é uma questão doutrinária. Os pregadores, por não seguir o padrão que foi estabelecido pelo profeta, então eles fazem confusão. Mas o que é, na realidade... Veja só o que é que o irmão Brana fala em 1954. Olha o que é que ele fala do 7º selo. Quando ele pregou a mensagem As 7 Eras da Igreja, de 1954. Isso aqui, ó. O senhor tem essa mensagem aí? As 7 Eras da Igreja? É de 1954. Antes de irmão Brana pregar a série As 7 Eras da Igreja, de 1960, ele pregou essa. As 7 Eras da Igreja. E olha o que ele diz aqui, ó, sobre o 7º selo. Parágrafo 29. Olha o que ele diz. Então, a gente precisa, irmão, seguir as pegadas do 7º anjo para compreender, e quando você faz isso, a revelação está vindo para você. Olha aí, ó. Para 29 da mensagem As 7 Eras da Igreja, de 1954, ele diz: pela ajuda de Deus, olha aí, e com os livros de história, olha aí, ó. O irmão Brana nunca negou que ele lia outros livros. Ele nunca negou isso. Esse negócio que diz que o irmão Brana plagiou, isso aí é conversa para boi dormir. Isso só pega aquelas pessoas que, na realidade, não lê Bíblia, não lê mensagem. Estão dizendo até que a Bíblia ali, Noé plagiou o dilúvio da epopeia de Gilgamesh. É um espírito só. Agora, quando você se dedica à mensagem, porque a mensagem, irmão, não ficou só para os pregadores, não, ficou para todos aqueles que fazem parte da noiva de Cristo. Então, quando você se dedica na mensagem, lê na mensagem, você vai entendendo que tudo isso que fala do irmão Brana aí, isso é só para encher bucha de canhão, porque o profeta ele foi verdadeiro. Ele foi um livro aberto, tá vendo? Olha o que ele diz aqui, ó. Pela ajuda de Deus e com livro de história, eu posso provar. Estamos vivendo na 7ª trombeta. Olha aqui, ó. Estamos vivendo na 7ª trombeta. Muitos pregadores estão pegando essa trombeta aqui e estão jogando só para o judeu. Sim. Aí diz assim, ó. Estamos vivendo na 7ª trombeta para a 7ª praga e o 7º selo a ser aberto. Você veja, irmão. Em 54, o irmão Brana já vinha falando sobre o 7º selo. E o 7º selo a ser aberto. Tá vendo aí? Irmão Jailson, a 7ª trombeta ela tá indo paralela com o 7º selo, não é isso? E, irmão, a 7ª trombeta, eu gravei um vídeo no meu canal intitulado A Vinda do 7º Anjo Celestial. Eu mostro as 3 etapas da 7ª trombeta. O profeta Isaías, parece que é Isaías, eu esqueci agora o capítulo, que ele fala sobre a grande trombeta. Muitos pastores dessa mensagem estão pregando aí, estão falando que a grande trombeta e a 7ª trombeta são 2 trombetas diferentes. Mas o profeta de Deus, na mensagem, reconhecendo o seu dia e sua mensagem, ele diz que a grande trombeta é a 7ª trombeta. Agora, por que diz grande trombeta? Por causa das suas etapas. A primeira etapa é conosco. A segunda etapa da 7ª trombeta vai ser quando Moisés e Elias vêm chamar os 144 mil. Então, o 7º selo seria uma 7ª trombeta para nós. A primeira etapa da 7ª trombeta para nós, gentios. Isso. E para o judeu, a segunda etapa. E a terceira etapa da 7ª trombeta vai ser quando o milênio for introduzido, já na terceira vinda. É isso
que precisa ser visto e entendido pelos pregadores, certo? Agora, pastor Rubens, eu queria que o senhor lesse aí Efésios capítulo 4, verso 30, que é uma escritura que é muito conhecida pelos pregadores, mas veja o que o irmão Brana falou dessa escritura em 1959. 1959, veja o que ele falou dessa escritura. Efésios 4:30. Está selado com o Espírito Santo até o dia da redenção, não é isso? Isso, vai falando aí, é isso aí. É isso aí. Deixa eu ler. Efésios 4, verso 30. 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Repete novamente aí. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Você veja que o primeiro mensageiro, Paulo, ele fala selados. Está no plural ou no singular? Plural. Selado. Então, esse selado aí está falando de quê? Está falando dos 7 selos. Agora, veja o que o irmão Brana diz na mensagem O que é o Espírito Santo, de 1959, certo? Parágrafo 46. Veja o que o irmão Brana diz. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele cita, aqui no 46, ele cita Efésios 4:30, aí ele lê a escritura, e no 47 ele diz assim, ó, olha aí, veja aí, vou ler que vou ter que bater um pouquinho duro nisso agora, declarando, agora, vocês, irmão legalista, fique tranquilo, por um pouco de tempo. Aí ele diz, o que ele diz assim, ó, notou você quanto tempo dura este último selo? Porque ele é um período de tempo. Olha, então Paulo falou selados, no plural, porque está falando de selo. E o Brana, no seu tempo agora, ele chama de o último selo ou o 7º selo. Tá vendo aí, irmão? Então, são essas coisas que nós precisamos entender. Agora, na realidade, o que é o 7º selo? Irmão, em muitas mensagens, o irmão Brana diz que o 7º selo é a vinda. É a vinda. Agora, só tem uma mensagem que ele, até onde eu sei, que o senhor souber, eu peço que depois o senhor me passe esses parágrafos aí, que ele fala diferente dos outros sermão. A mensagem, a estatura de um varão perfeito. Ele pregou essa mensagem no 14 de outubro de 62. Vamos ver, irmão, o que é que o profeta falou sobre o 7º selo. Nessa mensagem, a estatura do varão perfeito. Eu vou ler aqui logo o parágrafo 27. O parágrafo 27, ele fala assim, ó, olha. Olha o que ele diz aqui, ó. Agora, Pedro está dizendo aqui como é que nós devemos ser participantes da sua natureza divina. Isso aqui, ele está pregando aquilo que Pedro fala sobre os degraus, né? Da pirâmide, essas coisas aí. Agora, cada um de nós está tratando de crescer na estatura de Deus. Aí ele diz assim, ó, depois dos 7 selos, então naquele tempo, no tempo da abertura do 7º selo, agora todos sabemos o que é um selo, é a saída de um ministério. Olha aí. Saída de um ministério. O 7º selo é o quê? É a saída de um ministério. Logicamente, é o ministério do 7º anjo. Aí ele continua. A abertura do 7º selo. Podemos ver isso no quadro. E a saída de uma mensagem. Então, vamos dizer, nesse parágrafo aqui, para 27, da mensagem A Estatura do Varão Perfeito, ele está dizendo que o 7º selo é um ministério e uma mensagem. É um ministério e uma mensagem. Agora, no parágrafo 233 da mesma mensagem, olha só, preste atenção. No 27, ele diz que o 7º selo é o quê? É um ministério. É a saída de um ministério de uma mensagem. Agora, no 233, da mesma mensagem,
Cristo é a estrutura de um varão perfeito, olha o que ele diz do sétimo selo. Essa aqui não é a única mensagem que ele fala isso. Que o senhor souber que tem outra mensagem, depois eu quero que o senhor passe para mim os parágrafos, viu? Mas essa é a única, até onde eu sei. 233 da mensagem Estatura do Varão Perfeito, pregada em 72. Um desses dias, agora, que isso seja entendido nas fitas. Olha o que irmão, olha o conselho do irmão Brana. Que isso seja entendido nas fitas. Mas a gente vê, irmão, que nem tudo que o profeta deixou nas fitas está sendo entendido pelos pregadores. Nem tudo. Mas ele dá o conselho. Que isso seja entendido nas fitas. E isso que eu vou dizer agora, não o estou ensinando como uma doutrina, mas somente quero mostrar, com a ajuda de Deus, que a verdade diz. A primeira Bíblia que Deus escreveu foi o zodíaco no céu. Começa com a virgem e termina com o leão. Aí ele diz assim, ó, quando entramos ao sexto selo e o sétimo selo, você se dará conta que quando o outro selo foi aberto, o sinal do zodíaco correspondeu. Este é o tempo do câncer, o caranguejo cruzado. Hoje em dia estamos vivendo na era do câncer, revelação. A seguinte coisa que foi revelado quando o selo foi tirado foi leão, a segunda vinda. Olha aí, tá vendo? A seguinte coisa que foi revelado quando o selo foi tirado foi o leão, a segunda vinda de Cristo. A primeira vez da Virgem, na próxima vez será leão. Agora, quero mostrar essas coisas. Não sei se nós permitimos o tempo hoje, porém farei o melhor possível para mostrar essas coisas, então. Então, você veja aqui, irmão, que essa é a única mensagem onde o irmão Brana chama o sétimo selo de quê? Ele chama de 3 coisas. Ministério, mensagem e segunda vinda. Uhum. E ele não corrige isso. Apesar que ele fala que o sétimo selo é a vinda, mas ele já deixou estabelecido que o sétimo selo é a segunda vinda. Então, que aquilo que aconteceu em 63, no dia 28 de fevereiro, não foi a segunda vinda, então, irmão, tudo isso que nós estamos falando aqui não adianta nada. Estamos perdendo tempo ainda. Então, tem que vir outro profeta para esclarecer alguma coisa. Porque, irmão, já quando fala em segunda vinda, as pessoas, elas psicologicamente já estão pensando só no rapto, que é a subida do povo de Deus, né? E a segunda vinda é como a primeira. A primeira vinda de Cristo não foi Jesus subindo no Monte das Oliveiras, mas foi ele vindo na manjedoura e vivendo 33 anos na terra. Então, muitos confundem isso aí. Outros colocam aí 2, 3 vindas, né? Mas a vinda exatamente aconteceu em 63. Agora, nós estamos esperando a partida da noiva, os que forem conquistados pela vinda, né? O problema das pessoas... Eu preguei um sermão lá, um vídeo no meu canal intitulado Para que serve a segunda vinda? Eu não sei se o senhor assistiu, mas eu preguei esse sermão. Para que serve a segunda vinda? Irmão, a gente, antes da mensagem do profeta, do sétimo anjo, qual era a nossa ideia? Nós temos uma ideia errada sobre a segunda vinda. Mas o irmão Brana deixou claro isso, que a segunda vinda é uma dispensação, é uma era. Uma era, exatamente. Como então, foi a primeira, né? Veja só, olha o que ele diz aqui sobre o sétimo selo na mensagem A Festa das Trombetas, parágrafo 270. Olha o que ele diz. Agora, sabe qual é o problema, irmão? A mensagem é como o Ruth foi lá para... Foi para o campo de Boaz. Qual foi o que Boaz falou para o seu esteifeiro? Deixar cair propositalmente alguma coisa para ela. É isso aí, irmão. A mensagem do sétimo anjo é as terras de Boaz. Ele diz isso aqui, irmão Jailson. Ele diz isso aqui, ó. Na mensagem, primeiro selo. Eu estava vendo aqui. Ele diz, agora, se você é ministro e não quiser tomar isso, o seu povo não tome.
mas eu vou deixar cair uma coisinha aqui. Aí ele fala que para revelar os selos, o cordeiro tem que sair do trono. Inclusive, eu vou até daqui a pouco ler aqui 2 parágrafos para responder aqui o irmão Wilson, que perguntou sobre o cordeiro sair do trono. Mas o irmão Brando fala nisso, eu vou deixar cair uma coisinha aqui. Aí você continua lendo, aí ele diz, para o selo ser revelado, o cordeiro tem que deixar o trono de mediação. A saída do cordeiro do trono, irmão, é quando o 7º selo foi aberto, a saída do cordeiro sair do trono é a segunda vinda. É a segunda vinda. É a mesma coisa, porque Boaz, o que Boaz representa? Boaz não representa para Cristo? Ruth, o que Ruth representa? Nem a noiva de Cristo? Então, a mesma coisa aconteceu no nosso tempo. E quando eu falo nosso tempo, esse nosso tempo começou numa ordem cronológica lá em 63. E sobre a pergunta do irmão Wilson aí, que ele diz como as pessoas vão se salvar se o cordeiro saiu do trono. No parágrafo 275 da mensagem Festa das Trombetas, o irmão Branham diz que a expiação é na palavra feito carne. Então, quando Jesus veio a primeira vez, não adiantava ficar matando cordeirinho, mas não. A expiação estava em aceitar a Cristo, a presença do noivo, né? Olha, o problema de muita gente confunde salvação com rapto, salvação com arrebatamento. A salvação, eu não sei que o senhor entende dessa maneira, mas eu entendo isso, que você for ler a mensagem A Era de Sardo, vai ter esse entendimento. A salvação está dividida em 3 partes, em 3 etapas. Olha, todos os filhos de Deus vão ser salvos. Independente de igreja, onde ele está, seja na Assembleia de Deus, na Batista, for filho de Deus, que ele tiver a semente de Deus, ele vai ser salvo. Agora, a salvação está em 3 etapas. Salvação comum, salvação parcial e a salvação plena. A salvação plena é além de você ser salvo, você vai ser arrebatado. Entendeu? Mas todos os filhos de Deus serão salvos. Agora, a salvação parcial é as virginécias. Mas as virginécias, elas não vão no rapto, porque elas não tinham o Espírito Santo na sua plenitude, mas elas vão passar pela grande tribulação e vão ser salvas lá no juízo do trono branco. E a salvação comum. O irmão Branham ensina que tem pessoas que não aceitaram a marca da besta, não fizeram parte do governo, não participou de nenhuma igreja, mas por rejeitar essas coisas, eles vão receber a salvação. Aí são a salvação comum. Mas essa pessoa era filho de Deus. Então, todos os filhos de Deus, independentemente da sua situação, do seu posicionamento, será salvo. Verdade. O irmão Branham disse que o filho de Deus está dividido em 3 partes. Os filhos caídos, e os filhos vindicados, e os filhos e as virginécias. As 3 partes dos filhos de Deus. É que aí as virginécias está a representação aí em Noé, né? Ele foi salvo pela tribulação, né? Já Enoque subiu, foi arrebatado, né? Então há um arrebatamento para a noiva, e esse arrebatamento só vai vir se você vê a vinda, né? Porque Paulo diz isso, né? Para vós, mas para vós, irmãos, que não estão embriagados como demais, né? Aquele dia não vos surpreenderá como ladrão. Porque isso é importante, irmão Jailson. Porque eles falam assim, a vinda do Senhor será como ladrão de noite. Mas Paulo diz que para os que não estão embriagados, não é. Né? Ele vem como ladrão de noite para a denominação, para aqueles que estão embriagados com o sistema religioso e não vê a vinda vir, acontecer. E denominação, pastor, o senhor tem de também, eu sempre falo isso nos meus vídeos, que denominação, segundo o que o irmão Branham ensinou no livro da Isera, denominação é um espírito. Acabou esse tempo de nós dizer denominação só o lado de fora, Assembleia, não, porque aqui dentro agora, muitos se denominaram. E o senhor sabe como é que se torna uma denominação, pastor? Na mensagem, o nome de Jesus, o irmão Branham explica lá como é que se torna uma denominação. Por exemplo, Deus me dá uma luz sobre o 7º selo, ou outra coisa. Aí eu pego aquela luz que Deus me deu e faço um círculo. Olha. Aí o irmão Branham disse que Deus avança. Mas eu, como eu fiz um círculo, fiquei lá.
Parou. Estagnado. Aí virei uma denominação. E tá assim, dentro da mensagem, isso aí que eu tô falando, irmão. Tá assim, de jeito assim, pastor desse jeito. A denominação está adorando 3 deuses da Trindade, né? Um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Mergulhado na idolatria e falando mal dos católicos, né? E então, eles, sem essa mensagem para enxergar a revelação da deidade, eles estão perdidos. Mas aí mesmo aqueles da mensagem que não estão enxergando o 7º selo, estão embriagados com a mesma coisa da denominação. Aí cumpre o que o Paulo disse. Se tiver embriagado, não, ele vem como ladrão de noite. Mas se tiver sóbrio, ele não vem como ladrão de noite. Ele vem avisando, olha, eu estou aqui. Rapaz, deixa eu ler essa escritura aí que o senhor falou isso aí, ó. Aqui no Tessalonicenses 5. Tessalonicenses capítulo 5. Isso aí é interessante demais. Isso aqui é muito profundo, isso aí, ó. Olha aqui, ó. Vamos pegar do versículo 2. O irmão Branham, na mensagem A Segunda Vinda de Jesus Cristo, que ele pegou em 57, ele fala algo baseado nisso aqui. Okay, eu vou ler isso aqui, depois eu vou ler o que o irmão Branham fala sobre isso. Olha aqui, ó. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Agora, essa noite aqui, isso se cumpre numa esfera espiritual, certo? Uhum. E continua. Verso 3. Porque quando dizemos a paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Isso aqui já está falando da grande tribulação e dos acontecimentos futuros. Verso 3. Pois que quando... verso 4. Mas vós, irmão, olha, mas vós, irmão, em outras palavras, mas a noiva, vós, noiva, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Tá vendo aí? Isso é interessante. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Tá vendo aí? Exato. Por que agora, que... Veja aí, ó. Olha o que o irmão Branham fala sobre essa escritura. Mensagem A Segunda Vinda de Cristo. Ele pregou essa mensagem, pastor, no dia 17 de abril de 1957, parágrafo 60. Olha o que ele diz, ó. Olha o que ele diz. Isso aqui é muito interessante. E veja o que ele diz o que é a vinda do Senhor. A igreja luterana tem perdido sua luz. A igreja pentecostal tem perdido sua luz. A igreja metodista tem perdido sua luz. A igreja batista tem perdido sua luz. Cada luz parece que já se foi. Olha aí. O povo pentecostal, o povo santo está agindo do mesmo modo que os metodistas. Os metodistas estão agindo como os batistas como os luteranos. Os luteranos estão agitados como os católicos. Tudo tem voltado para uma grande aglomeração de pecado. E veja que pecado aqui, irmão, está no singular. Está falando de incredulidade. E aqui você pode colocar alguns da mensagem dentro disso aqui. Você pode colocar. E ele diz, ó, nós estamos no tempo do fim. Aí ele diz assim, ó, é a vinda do Senhor. Ele está dizendo assim, ó, nós estamos no tempo do fim, ou fim do tempo. É a vinda do Senhor. Tá vendo aí? Quando o Senhor viria, todos esses aqui perdeu a sua luz. E muitos pregadores da mensagem, irmão, tá nessa condição. Mesma coisa. Perderam a sua luz. E estão em trevas. Quer dizer, está faltando a luz da revelação para ver isso. Exatamente. E que coisa maravilhosa. Quando Paulo diz, sempre eu me passei para essa escritura. Mas todo mundo diz, Jesus vem como um ladrão de noite. Ele vem na hora que você não está esperando. Só que Paulo disse, vocês não estão embriagados como os demais, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão de noite. Quer dizer, Paulo está dizendo que nós não vamos, ele não vem como ladrão de noite para nós, ele vem avisando que vem, né?
Ele está avisando através do alarido, que ele desce do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. É por isso que, como Boaz mandava os ceifeiros deixar cair umas migalhinhas de milho para Ruth, mesma coisa o sétimo anjo fez, deixou cair umas coisas para a noiva. E a noiva vai pegando isso e vai captando. E vai captando. Olha o que ele diz aqui, ó, na mensagem A Festa das Trombetas, sobre o sétimo selo. Aí você vai entender que o sétimo selo é uma dispensação, é uma era. Por que eu digo que o sétimo selo é uma era? Olha o que é que Paulo fala aqui em Efésios. Efésios, capítulo 3, versículo 9. Eu já preguei isso. Lá no meu canal tem um vídeo intitulado A Era do Mistério. Olha o que Paulo diz, ó. Verso 9 do capítulo 3 de Efésios. De mostrar a todos qual seja a dispensação do mistério. O irmão Branda disse que esse mistério aqui é a vinda. O que é dispensação? Dispensação tem dois significados teológicos. Primeiro, dispensação se refere a um período de tempo, uma era, um começo e um fim. E dispensação fala também de economia de Deus. Além de Deus estabelecer um período de tempo e levantar um profeta, ele também manda a sua economia para aquela era. Exato. Então, o sétimo selo, como a vinda de Cristo, como a segunda vinda, o sétimo selo é uma era, é uma dispensação. Exato. Agora, veja o que o irmão Brana diz aqui, ó, 270, a faixa de trombeta, de 64, ele diz, ó, agora, tão logo esta igreja, a noiva, seja reunida, ela é arrebatada. Esse mistério do sétimo selo, ou o sétimo selo, o mistério da ida. Da ida. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o sétimo selo tem começo e tem fim. Ele foi aberto em 63 e vai ser fechado para o povo gentil quando a noiva sair daqui, literalmente. Literalmente. E aí a única esperança que há é onde eu quero chegar, irmão Jailson. A única esperança que há é a salvação para os 144 mil, porém, isso é para os judeus. Um gentil não terá parte nisso, né? Não. Isso é para os 140 mil. Agora, claro, que as virgens já vai entrar salva lá dentro, diz o irmão Brana. E outros filhos de Deus que não aceitar aquelas coisas, é por isso que na mensagem Dia das... Olha o tema da mensagem. Dia das Mães. Olha o tema da mensagem. Dia das Mães. Parágrafo 84, o irmão Brana diz que lá na eternidade, quando a gente chegar lá, vamos ser surpreendidos. Porque vamos ver pessoa que a gente achava que nunca estaria lá e está lá. É aquilo que o apóstolo diz, né? Deus não leva, lá em Atos, eu creio que Atos 17, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Aí, então, aquelas pessoas lá, até mesmo pessoas que adoraram imagem de escultura lá no século XVIII, por não conhecer a verdade, vão estar lá, né? Porque Deus não pode condená-los porque ele não ouviu. Porque a questão não é nem por isso. Porque vai ter pessoa que nunca participou dessas coisas, mas vai ser condenado. A questão é a semente. Porque o irmão Brana, quando ele pregou a mensagem O Poder de Transformação, ele diz lá nessa mensagem que o diabo, ele perverte a semente de Deus. Ele não destrói, ele perverte. Ele apenas faz você adorar a imagem, faz você fumar, faz você fazer isso, mas que você tiver a semente de Deus, você vai ser recompensado. É por isso que o apóstolo Paulo, lá na primeira carta, ou é a segunda, mas que é a primeira, capítulo 3, ele diz que muitos vão ser salvos pelo fogo. O que ele está dizendo? O que Paulo está dizendo? Que muitos filhos de Deus serão salvos durante a grande tribulação. Porque não é o fogo do inferno, porque quem vai para o inferno não tem mais jeito. Mas é o fogo da destruição da terra. Da grande tribulação. Então, todos os filhos de Deus, irmão. Agora, durante 7 eras, durante 2000 anos, Deus tratou com todos os seus filhos. Depois que Laodiceia termina em 63, hoje, e quando eu digo hoje, eu estou me referindo 63, vindo numa ordem cronológica. Deus só está tratando com a sua esposa, porque o casamento, irmão, é um dos propósitos
porque aconteceu a segunda vinda. A segunda vinda aconteceu para realizar o casamento. Então, hoje, a gente fala de noiva, mas na realidade, você vê no livro do Apocalipse, o Apocalipse encerra, lá no versículo 17, do capítulo 22, dizendo: o Espírito e a esposa dizem. O Apocalipse, o último livro, numa ordem cronológica, até na ordem cronológica, o Apocalipse é o último livro. Ele encerra dizendo que a noiva não é mais noiva, é a esposa. Por quê? Porque houve o casamento. E onde houve o casamento? Muitos estão dizendo que ainda vai acontecer. Não, já aconteceu. Bom, já eu acredito que tem uns que ainda que faz parte da noiva que ainda não recebeu a revelação. Então, há um processo sobre o casamento, mas o casamento aconteceu em 63, quando o sétimo selo foi aberto. Queria deixar aqui alguma coisa para os irmãos que estão perguntando sobre o Cordeiro sair do trono, né? Eu excluí duas pessoas que entraram aí, que são opositoras, porque depois que eles são excluídos, ele diz que a gente excluiu porque eles estavam pregando a verdade, a gente não quer que o povo ouça a verdade. Não, eu excluí porque eles estavam chamando o irmão Brana de boia fria, né, desrespeitando. Então, mas se nós quiséssemos impedir deles falar a convicção deles, nós impediríamos os irmãos de procurar eles na internet, em algum canal, assim por diante. Então, nós não excluímos para que as pessoas não vejam a mensagem dele, mas excluímos por causa da falta de respeito. Porém, há outros irmãos que são respeitadores e que podem até não concordar, né, conosco, até denominacionais, mas eles respeitam, e isso é bom. E essas pessoas nós nunca excluiremos. Eles podem escrever o que eles acharem, o que pensam, mas tudo é com respeito, né? Então, mas para os irmãos que estão sempre perguntando sobre a questão do Cordeiro ter saído do trono, eu quero deixar o parágrafo 157 e depois o 278 de perguntas e respostas sobre os selos. O irmão Brana diz assim, mas naquele tempo não foi revelado em seu verdadeiro estado. O contexto vem dizendo, naquele tempo da Bíblia, no tempo dos apóstolos, no tempo de João, não foi revelado em seu verdadeiro estado. Agora, nos tempos bíblicos, os mistérios estavam lá, e eles viram estas coisas acontecerem da maneira que João viu aqui. Agora, ele disse, eu estou lendo o parágrafo 57 da mensagem primeiro selo. Eis um cavaleiro sobre um cavalo branco. Mas o que o mistério diz? E há um mistério que acompanha este cavaleiro. Que o mistério que acompanha o cavaleiro é porque ele vinha cavalgando com um arco, sem flecha, e todo mundo pensando que aquilo era algo bom por causa que o cavalo era branco, né? Mas vamos dizer, há um segredo que acompanha aquele cavaleiro. Agora, veja bem. Agora, o que era? Eles não sabiam, mas é para ser revelado, ele fala duas vezes, mas é para ser revelado depois do Cordeiro deixar o trono do Pai de sua intercessão com o parente redentor. Ou seja, você só vai ficar conhecendo o segredo do primeiro cavaleiro quando o Cordeiro deixar o trono. Então, o irmão que está perguntando, onde está isso na mensagem? Aqui está. Você sabe qual é o segredo do primeiro cavaleiro? Sei. Ele é o anticristo. Então, para você saber esse segredo, o Cordeiro saiu do trono antes para poder isso ser revelado, né? Então, só isso. Agora, vem a pergunta, mas e aí, como as pessoas vão se salvar? Então, aqui, no parágrafo dos 277 da mensagem, pergunta e resposta sobre os selos, o profeta diz assim, a próxima redenção que é aberta é para os judeus. Depois que o Cordeiro sai do trono, a próxima redenção que é aberta é para os judeus. Os 144 mil, está certo? Porque ele prometeu que cortaria a árvore, você sabe? Agora presta atenção, você que está preocupado, mas aí eu que nasci depois da revelação dos selos, não sou salvo? Então ele diz assim, agora aqui ele sai, o Cordeiro, e então o dia da redenção está terminado. E todos os que seriam redimidos, que é no caso você, já foram redimidos e postos no livro, e ele está aqui abrindo o livro, certo? Então, se você era para ser redimido, você já foi redimido. E a prova que você já foi redimido é que você está vendo essas coisas. Amém? Então, por isso que você está enxergando essa revelação, por isso que você está enxergando Atos 2:38, por isso que você está enxergando que não existe um Deus Filho na Bíblia, você está enxergando porque
você é um eleito, um predestinado, né? É isso, irmão Jair? Deixa eu fazer uma pergunta aqui bem simples, né? Ainda isso precisa ser bem entendido por algumas pessoas da mensagem, por alguns pregadores. A minha pergunta é: aonde foi que Jesus morreu? Aonde foi que Jesus morreu? Quando foi que aconteceu a morte de Cristo? Vou deixar mais desse jeito. Quando foi que aconteceu a morte de Cristo? Foi quando? Foi aonde? No Calvário? No Calvário, irmão, há 2000 anos atrás, ali veio se cumprir algo que aconteceu na eternidade. Verdade. Na mente de Cristo, na mente de Deus, a morte de Cristo aconteceu ali. Cristo, quando veio, ele sabia que ia passar. Veja só, irmão, quando a gente nasce, a gente sabe o que vai acontecer amanhã, outro dia, a gente não sabe. Mas Cristo, quando veio e começou o seu ministério, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Tudo. Por quê? Ele veio cumprir, realizar algo. Escute só. Ele veio realizar algo que já tinha acontecido na mente de Cristo, na mente de Deus. Essa saída do Cordeiro do trono, na verdade, é uma mudança de ministério. Jesus teve 3 ofícios, né? Ele manifestou como filho do homem, que era Cristo, que é Deus no profeta de Nazaré, que é Jesus. Ali foi a manifestação do filho do homem. Ao longo das eras, durante quase 2000 anos, foi a manifestação de filho de Deus, né? Eu mostrando na mensagem o sinal que o Calvino, que Knox, todos esses homens sabiam que um dia a coluna de fogo regressaria à Terra e não viveram até ver isso, mas esperavam ansiosamente. Então, no milênio, ele vai manifestar como filho de Davi. Mas aqui no entre-meio, entre filho de Davi e filho de Deus, ele manifesta como filho do homem. É aí que o Cordeiro sai do trono. Nesse período, nesse espaço de tempo, Cordeiro sair do trono não é um cordeirinho de 4 pés que se levanta do trono e desce. Não, a Bíblia chama Cordeiro, mas esse Cordeiro, isso são símbolos na Bíblia. Na verdade, é o período ministerial de Cristo, né? Agora, porque Cristo... Sim. Deixa eu lhe perguntar. Quando o profeta deixa bem declarado aí no primeiro selo e em outras mensagens que o Cordeiro, a gente sabe que o Cordeiro é uma linguagem simbólica, né? Uma simbologia apocalíptica. Quando ele fala que o Cordeiro saiu do trono, o senhor acha que apenas foi só mudança de ministério? O Jesus pessoa, o Jesus físico, o irmão Branco continua dizendo, depois dos selos, que ele é um sacerdote que está à destra de Deus, né? E ele fala até naquela parte do pacto que era feito, que os homens, quando faziam um pacto antigamente, rasgavam um papel, né? Faziam um pacto no papel, rasgavam, um ficava com uma parte e outro com outro. E ele diz que Deus elevou o corpo de Jesus Cristo para a glória, sentou no seu trono, e o Espírito que estava nele deu a nós. Então, por isso o irmão Branco diz, Jesus está no trono nesse momento, e muita gente diz, como é que ele está dizendo que está no trono? Mas ele está falando do corpo físico, né? Mas agora Cristo manifesta o Filho do homem. Preste bem atenção. É aí que também surge outro problema. Porque eu não sei, eu não estou dizendo que o senhor tem esse problema, estou dizendo que surge isso no meio dos pregadores da mensagem. Porque os pregadores, eles querem, porque querem, ver o corpo de Cristo. Mas nós, a noiva de Cristo, só vai ver o seu corpo físico. E quando fala corpo físico, irmão, fala do estado glorificado. A gente não vai ver aquele Jesus que andou lá em Israel, não. Aquele Jesus que Isaías disse no capítulo 53, que não tinha forma, nem formosura, sabe? Ninguém é desprezado. Será que vamos ver esse Jesus? Só no milênio, né, Marquinhos? Não. Esse Jesus está descartável. O irmão Branda disse na mensagem Alimento Espiritual ao Seu Tempo, ele disse, olha, quem dizer por aí que apareceu alguém com uma coroa de espinho na testa, com a esfilha na mão, é Jesus? Não é. Ele disse que não é. É uma coisa que eu já venho notando, que a maioria dos pregadores, eles, quando falam em Jesus, quando a gente fala que Jesus desceu em 63, não, quem desceu ali foi Cristo. Foi apenas uma unção. E o que é uma unção? Parágrafo 136 da mensagem O Desvelar de Deus. Olha aqui, ó.
136 da mensagem desvelada de Deus. Deixa eu ver o que eu acho aqui. 136. Olha o que é que o irmão Brana disse, o que é uma unção. 135, 136. Eu não estou achando aqui o parágrafo, deixa eu ver aqui. 136 ou 180, 186 da mensagem desvelada de Deus. Veja o que é que o profeta diz sobre unção. Uma coisa que a gente precisa saber. 186, ele diz assim, ó. A unção é uma... O que é uma unção? É uma pessoa. Então, quem desceu em 63 foi uma... Jesus desceu numa forma corporal. Agora, não no seu estado glorificado, mas ele desceu no corpo chamado palavra, como o irmão Brano ensina na mensagem A Festa das Trombetas. Olha o que ele diz aqui na mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado. Que o que desceu em 63 foi apenas um ministério que, olha, muitos pastores da mensagem, irmão, sem querer, eles estão pregando a mensagem de William Souto de Santiago. Muitos pastores da mensagem, sem querer, eles estão pegando a mensagem de William Souto, porque o William Souto de Santiago que diz que quem desceu foi o ministério do Filho do Homem. Mas olha o que o irmão diz aqui, ó, no 207 da mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, ele diz, a revista Life, ou a revista Vida, né? O senhor entende inglês melhor do que eu. O senhor fala de entender, fala. Eu entendo algumas coisinhas. A revista Life, então, reúne esse círculo de nuvem e luz ali, que eles não podiam entender. E não sabem ainda. Porém, aqui dizendo, vai ali e espere que esses mistérios sejam revelados. E aqui, meses antes que isso acontecesse, então aconteceu exatamente da maneira que ele disse que aconteceria. Vocês notaram na fotografia? Até mesmo esse anjo à direita, quando ele estava sendo materializado, descendo, o anjo combina com aquilo que o senhor leu no 7º selo, 407. O anjo, irmão, que fosse apenas um ministério, como ia se materializar? Materializar, irmão, quer dizer virar matéria, virar palpável. O 7º anjo celestial se fez natural no 7º terreno. Então, quem desceu ali não foi apenas um ministério, foi Cristo num corpo, palavra. Ele disse, esse é aquele com o 7º selo. Ou melhor, esse é aquele 7º selo. Tá vendo aí? Porque diz assim, ó, esse anjo à direita, quando ele estava descendo, ele estava sendo materializado. Descendo, materializado, mas virando matéria. É sendo palpável. Então ele desceu num corpo, numa forma, não apenas um ministério. Isso aí é doutrina de William Souto de Santiago e muitos pregadores da mensagem estão pregando. É isso aí. Amém. Graças a Deus. No parágrafo 391 da mensagem 7º selo, o irmão diz que o 7º selo tem uma forma tríplice, irmão Jair. Essa forma tríplice, nós poderíamos dizer que seria a voz de arcanjo, trombeta de Deus e alarido? Para nós mas também pode dizer, para nós, o judeu, e no milênio é Deus em Cristo, Cristo em nós e Cristo no reino restaurado. Pode ser também, ser visto também nesse outro ângulo, entendeu? Porque na realidade, irmão, o 7º selo, ele é o fim de todas as coisas. Olha, tem duas coisas que o 7º selo fala, que eu quero deixar essas duas coisas para quando a gente for falar sobre aquele assunto que é muito polêmico na mensagem e poucas pessoas pregam isso. O milênio. Porque lembrando que quando o 7º selo é aberto, ele faz duas coisas no milênio. Ele anuncia o milênio e introduz o milênio. Introduz o milênio. Ele anuncia e introduz o milênio. Porque ele se estende até o Armagedon? Olha, o 7º selo é uma era, uma dispensação com várias etapas. Certo. Entendeu? Então, uma parte do 7º selo está para nós gentios e outra parte para os 144 mil. E a outra parte vai ser quando Cristo vir para reinar o milênio.
Exatamente. Porque o Mombrana diz aqui, este sétimo selo. Então, o sétimo selo também é Cristo. Isso. Olha aqui, parágrafo 217, almas encarceradas. Eu estou usando uma tradução antiga. Na nova, agora, eu não sei. Eu sei que eu estou usando uma antiga. Olha o que ele diz aqui, ó. 217. Olha aqui. Olha o que o irmão Brando diz aqui. Ele une duas escrituras aqui, ó. Sim, eles seguirão tal como sempre. Porém, recorde, por todo esse tempo, Noé estava na arca. Ele une tanto com o acontecimento de Noé, também, quando fala de arca, ele também está falando sobre o Apocalipse, capítulo 11, verso 19. Igualmente, aí diz assim, a noiva está selada dentro com Cristo. A noiva está, não vai estar, está selada dentro com Cristo. O último membro já haverá sido redimido. O sexto selo se haverá produzido. O sexto selo se haverá produzido. Olha, isso é muito interessante. Ele diz assim, e o sétimo selo o traz de novo à terra. Agora me diga, irmão, como é que o sétimo selo trouxe Cristo de novo à terra? Que na mensagem, pergunta e resposta número 12, o irmão Brando diz que Cristo vai pisar nessa terra no milênio. É porque ele se materializou no corpo do sétimo anjo terreno. Aí que cumpriu aquilo que um pé na terra e um pé no mar. Tá vendo aí? O irmão Brando, o sétimo selo o traz de novo. De novo, quer dizer, outra vez. De novo, a terra. Certo. Irmão Jailson, o anjo forte que desce para os gentios, põe o pé na terra e outro no mar, isso é para os gentios, nós sabemos disso, não há dúvida. Mas a Daniel 12 também, a gente vê a aparição novamente do anjo forte, já dentro de um rio, e ele aparece para duas testemunhas, né? Ali tem duas testemunhas, ali tem um anjo forte mais dois homens. Essa aparição do anjo forte seria para os judeus, porque para nós Apocalipse 10, para os judeus Daniel 12. Até porque Deus diz para Daniel que aquilo é para o povo dele, né? Isso. Olha, tem um parágrafo aqui da mensagem no livro dos selos. Deixa eu encontrar aqui, que eu quero falar algo para aqui, que eu ouvi uma pregação baseada nisso aí, mas é algo que a gente precisa estudar e entender. E muitos estão aplicando tudo para hoje, para o nosso tempo. Aqui, ó. Parágrafo 30. Deixa eu ler aqui. Aqui, página 66 do livro dos selos. O irmão Brana diz aqui, ó. A gente precisa entender isso aqui. É como eu falei no início. Um texto fora do contexto é o quê? O que é? O que é, pastor Rubens? Um texto fora do contexto é o quê? É uma coisa errada, né? É pretexto, como dizem os teólogos, eles estão certos. Eles estão certos. Um texto fora do pretexto, do texto fora do contexto é pretexto. Aí você começa a criar doutrina humana em cima disso. Veja aqui, o irmão Brando diz aqui, ó. Página 66 do livro dos selos, parágrafo 30 em diante. Ele diz, se você notar, esse é Cristo, referindo a Apocalipse 10, tá vendo? Que você lê do parágrafo 29, ele está falando do Apocalipse capítulo 10. Aí ele diz assim, ó. Se você notar, esse é Cristo, veja, porque ele no Antigo Testamento foi chamado o anjo do concerto. E ele está vindo diretamente para os judeus agora. Olha, é aí, muito de... Tá vendo aí, ó? Que aí pensa que é Apocalipse 10, e é Apocalipse 10, Daniel 12. Aí diz assim, ó. Aí o que é que o irmão Brando diz? Porque a igreja está terminada. Está vendo? Olha aí. Olha, aí ele continua. Lembre-se daquele anjo em Apocalipse 1. A mesma coisa. Anjo é um mensageiro. Este é o mensageiro de Israel. Está vendo? A igreja foi arrebatada. E veja, a igreja foi arrebatada. Então, irmão... Já tinha... Aí o anjo forte já tinha manifestado para a igreja, Apocalipse 10, e agora aí já está falando de Daniel 12. Tá vendo aí? Que você ficar só com o parágrafo 30, aí você está vendo, que o anjo já desceu, Moisés e Elias já veio para os 144 mil, já aconteceu.
É o que está acontecendo dentro da mensagem, irmão. Tem pregadores que dizem que tudo já foi cumprido. Olha, isso aí é um absurdo. Com todo respeito quem prega isso, mas isso é um absurdo. Dizer que a grande tribulação foi durante a Segunda Guerra Mundial, dizer que o Armagedon foi em 1967, quando teve aquela batalha de 6 dias, dizer que o milênio só foi na sétima era, e tudo já, o julgamento do trono branco. Eles pegam uma expressão que o irmão Brana ensinou lá na mensagem A Fé Perfeita. Ele diz assim: eu estou intercedendo por vocês diante do trono branco. Pode ler lá, na mensagem Fé Perfeita. Ele diz: eu estou intercedendo por vocês diante do trono branco. Aí ele diz: está vendo que já passou o trono branco? Tudo já foi cumprido. Isso aí, irmão, é uma heresia que foi criada dentro da mensagem. Com todo o respeito que eu tenho pelos irmãos, eu tenho até amigo meu, irmão, pastor, que é meu amigo, mas com todo o respeito que eu tenho a ele, isso é uma heresia. Isso é mais um protocolo religioso que foi estabelecido nas mensagens. Às vezes, o que o meu Brano diz, ó, ele diz, olha o que ele diz no 30. Se você notar, esse é Cristo, veja, porque ele, no Antigo Testamento, foi chamado o anjo do concerto. E ele está vindo diretamente para o judeu agora. Porque a igreja está terminada. Está vendo? Muito bem. Ao 31. Lembre-se daquele anjo em Apocalipse 1. A mesma coisa. O anjo é o mensageiro. E ele é o mensageiro a Israel. Está vendo? A igreja foi arrebatada. Agora, esse arrebatamento aqui, meu querido irmão, é literal. Ele está falando aqui da última etapa do rapto, que é a ida. Eu creio nisso. Eu creio que no parágrafo 66 da mensagem, reconhecendo o Senhor disse sua mensagem, ele disse que a única coisa que falta é a ida. Depois que acontecer a ida, aí Moisés e Elias entram em cena para pregar para o judeu. É isso aí. Amém. Eu creio. É verdade. Então, irmão Jailson, que coisa boa, né? É uma coisa bem que mergulha, mais profundo é. E olha, eu vou dizer um negócio pro senhor, viu? E eu não sei nadar não, hein? Porque eu soubesse nadar, hein? Eu ia mais profundo ainda. Graças a Deus. Olha, nós estamos agradecendo aí os irmãos que estão assistindo conosco aí, né? Todos com respeito, mesmo que não concorde, mas isso é bom respeitar, né? A gente respeitar uns aos outros. Irmão Alex Oliveira, irmã Cleide Fernandes, irmã Maria Iva, irmão Marcelo Paulo, Deus abençoe em nome de Jesus, irmão Genilson Ribeiro, irmã Evania Bonifácio, Marcelo Rodrigues, irmão Wilson, Deus abençoe irmão Wilson, no nome de Jesus, irmão Tiago Lima, irmã Sandra Maria Saraiva, irmã Maria Emanuele Silva, Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe em nome de Jesus. Kilma Araújo, boa noite, Deus abençoe. Maria Emanuele, Nilson, e assim, olha, todas essas pessoas maravilhosas, irmão Wilson, irmão Edson, né? Pastor Hamilton, lá de Salvador, Bahia, Cristiane Carvalho, Deus abençoe o pastor Samuel Araújo, Hans Ferreira, Sálvio Egres, irmão Moraes, todos, no nome de Jesus Cristo, Sport TV BR, How are you there? Deus abençoe. Até o Sport TV da Rede Globo está assistindo a gente agora, tá vendo aí, ó? Amém, glória a Deus. Olha, que Deus abençoe todos, no nome de Jesus Cristo. Estamos muito felizes nessa noite. Eu creio que isso serve, né, pastor? Pouca coisa que a gente fala, talvez, sirva para alguém que talvez tinha uma dúvida e aí pode esclarecer, né? Sabendo que nós não somos, né, os donos da verdade. Nós sabemos que isso é porque as pessoas dizem, vocês têm que falar, tem que crer em Cristo. Nós cremos em Cristo, mas nós cremos também nos profetas, né? Quando Paulo disse agora, assim pastor Rubens, veja só. Você veja como é o entendimento das pessoas. Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele falava de quem? Ele falava de Moisés, ele falava de Isaías. Ele mesmo era um que citava os profetas, né? Tá vendo aí? E por que a gente não pode citar o profeta do dia? Que o próprio Jesus, sendo Deus em carne,
sendo a manifestação de Deus, ele citava os profetas do passado. Paulo diz lá em Hebreus capítulo 1, Paulo diz, tendo Deus antigamente falado de diversa maneira, através de seus servos, os profetas, falou-nos, no passado, falou-nos nesses últimos dias através do seu Filho, mas agora já estava falando através de Paulo, né, através das cartas dele. Ele não disse eu vou, ele disse ide pregar o evangelho. Quem recebe vocês, recebe a mim. Então, quando um homem de Deus prega a verdade, se aquilo é bíblico, então você rejeitar, você está rejeitando a Cristo, né? Então, nós cremos que Billy Graham tem muita coisa boa também, nós cremos nisso. O irmão Branham tinha muita coisa boa, maravilhosa, e nós cremos nessa sua mensagem, mas nós adoramos Jesus Cristo, ele é o nosso Deus, né? Aí, pastor, veja essa pergunta que o rapaz está fazendo aí, ó. Wesley Souza. Isso é bom aí para um próximo live aí sobre esse assunto. O que é a marca da besta, né? Eu espero. Só sei dizer que não é um chip. Eu só espero que quando o senhor for escolher o pregador, o senhor tem que dar uma folga aí, homem. Esse já é a sexta live, hein? Eu não creio que é um chip, porque se fosse um chip, o Espírito Santo também tem que ser um chip, porque todos dois é uma marca na testa, né? Tanto o selo de Deus como a marca da besta. Então, o Espírito Santo não é um chip. Se fosse o Espírito Santo fosse um chip, era bom demais, né? A pessoa só fazia... É só ir ali comprar e colocava, né? Então a marca da besta é semelhante ao Espírito Santo. A marca da besta é um batismo, né, também. Mas um batismo pro lado errado. Coloca essa pergunta aí na gaveta aí para futuramente a gente... talvez se falar disso. Tem vários... Você sabe que tem muitos pregadores aí, né? Samuel Araújo, Egedielso, Norivan, irmão André. Ei, o senhor vai me dar uma folga ou não vai me dar uma folga? É verdade. Você me dá uma folga aí, uma folga. Não, você já se tornou aqui funcionário do canal Alarido do Rei. Bom, Jailson, nós vamos encerrar, né? Já passamos de 122 minutos ali. E Deus abençoe nossos irmãos, no nome de Jesus Cristo. Né? Deus abençoe o irmão Jailson. Pastor, antes de eu encerrar aqui, eu quero mandar aqui, especialmente para 3 pessoas aqui, o agradecimento. Primeiro, o senhor. O senhor tem me ajudado muito, divulgado o meu trabalho. Isso para mim é uma honra. Primeiramente, eu agradeço a Deus que está usando o senhor. Também, eu quero falar de outros dois irmãos também, que também são muito importantes. É o pastor Samuel Araújo, lá de Rondônia, que ele, em todos os cultos que o senhor for assistir, ele sempre fala do meu canal, né? Incentivando, mandando os irmãos assistir meus vídeos. E o pai dele, lá de Jandira, que é o pastor Ailton Dantas. Eu até dei o seu número do WhatsApp a ele, eu não sei que ele ligou para o senhor. Ele está assistindo também, ele falou que está assistindo aqui, ele mandou uma mensagem. Deus abençoe ele. Esse ancião, eu vou chamar ele de ancião, ele tem idade de ser meu pai. Ele faz uma coisa, irmão, que muitos pastores da mensagem tomasse a atitude que ele faz, eu acho que hoje o entendimento seria mais abrangente, não tinha tanta confusão. É verdade. Quando ele diz assim, porque ele crê nos dons, ele crê em Efésios 4:11. Ele crê nos 5 ministérios. Então, tem assunto que ele diz que não abrange, que não tem entendimento, mas ele procura pessoas que têm o entendimento e ele traz aquilo para a igreja dele. Ele já pegou aquela live que a gente fez sobre o último eleito, ele passou lá na igreja dele, para os irmãos no domingo, entendeu? Eu preguei sobre a segunda vinda é uma era. Ele pregou esse meu vídeo, colocou lá na igreja dele, no canal. E eu quero agradecer a Deus primeiramente, segundo vocês 3, que têm me ajudado. E através de vocês 3, tem dia aí que o celular não para de tocar, os irmãos ligando, querendo saber as coisas. Amém. E nós estamos por aí. Já que eu não tenho condição nem financeira e nem de saúde, mas Deus abriu essa porta e eu estou fazendo a minha parte no reino de Deus. Tá bom, meu irmão? Deus abençoe. Amém. E muito obrigado aí. E eu quero desejar para o senhor e para os outros irmãos um Feliz Natal e um próximo ano novo aí. Tá bom? Deus abençoe, meu pastor. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, irmão Marcelo Paulo, né? O programa, ele disse para continuar o programa todas as segundas, vamos continuar assim, vamos sempre ter, né? Deus abençoe Hans Ferreira. E Deus abençoe todos. Aí vai ser quanto aí? O nosso próximo tema aí, vai ser daqui a 3 meses, vai ser sobre o quê? Quem sabe a gente fala sobre a marca da besta, eu achei muito interessante isso, né? Tem a marca da besta, o milênio aí, o milênio, né? Sobre o milênio, a marca da besta.
O senhor aí, o senhor como diretor-geral aí, depois o senhor faz um sorteio aí, pega esses dois temas, marca da besta e o milênio, e faz um sorteio. O que cair, aí o senhor escolhe o pregador, né? Amém. Amém. Mas Vamos orar. Pelo seu jeito aí, o senhor já sei que quando chegar aí, o senhor vai me colocar aí, né? Amém. Olha, se inscreva no canal do irmão Jailson, é a Jailson HMTV, né? É o canal do irmão Jailson, procure ele aí na internet, se inscrevam, dê o seu like, assim, aperte o sininho lá para ficar recebendo as mensagens dele. E, olha, é bom, você tem que colocar a Bíblia acima de tudo, né? Coloque a Bíblia acima de tudo, ela é a palavra de Deus. Mas às vezes você ouve um irmão, às vezes se ele tiver o Espírito Santo, o Espírito Santo está falando, que pode lhe abrir o entendimento para aquilo que você viu na Bíblia, que você pode dizer, olha, e ajudar você, né? Ei, pastor, eu tô de férias agora, eu fiquei de férias do canal, ontem eu gravei o último vídeo do ano, só vou voltar em janeiro, mas o canal vai estar aí aberto, tem 153 vídeos, certo, lá, e vocês se inscrevam aí, dê o like, me ajuda aí. Em janeiro, amém, se Deus quiser, a gente vai voltar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmã Nalva, boa noite. Deus abençoe a irmã Nalva aqui de Bragança, assistindo conosco. No nome de Jesus Cristo. Olha, nós estamos felizes já, dizendo para vocês que o ano 2024 possa ser bênçãos, né, na vida de vocês. Eu sei que tem as tribulações, mas o que eu peço é que Deus dê força para vencer, para nós vencer as tribulações, né? No nome de Jesus Cristo. E nós vamos orar agradecendo a Deus. Pai Celestial, graça te damos por essa live maravilhosa, por essas coisas que temos, esses assuntos que temos falado. Sabemos, Senhor, que a tua palavra está acima de todas as coisas. Amém. E nós, como seres humanos, podemos dizer aquilo que estamos entendendo, as nossas convicções, o que estamos vendo. E as pessoas, Pai, têm o direito de verificar, olhar como os crentes de Bereia, lá em Atos 17, se aquilo está na palavra mesmo, e então que elas fiquem com Deus, fiquem com a palavra, e sejam todas abençoadas nessa noite. Abençoe o irmão Jailson, Pai, abençoe sua vida, dê a ele saúde, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Um abraço aí, pastor. Amém. Um abraço para o irmão Jailson. Amém.